Boa noite! Hoje eu irei apresentar o primeiro trabalho de programação. Indo para o código, inicialmente eu gostaria de dizer que, evidentemente, ele foi iniciado com as declarações das bibliotecas necessárias para o seu desenvolvimento. Logo em seguida, temos a declaração da int main como a principal função do código e, consequentemente, a declaração de várias matrizes e variáveis do tipo inteira. Como o próprio nome diz, as matrizes são os templates, também chamados de modelos, já que é o que nos foi entregue para realizar a tarefa. Em sequência, nós entramos então no primeiro laço de repetição do código, justamente o do while, utilizado para poder construir o nosso menu. Esse tipo muito específico de laço de repetição foi escolhido, pois, diferentemente do while normal, o do while exige que você acesse ele pelo menos uma vez. Inicialmente eu havia pensado na possibilidade de utilizarmos funções, o que, na minha opinião, acabaria ajudando durante o processo. Mas como essa matéria por enquanto ainda não foi dada, eu decidi me resumir a apenas o do while, que no momento pelo menos é a única forma possível que eu vejo de realizar essa tarefa. Dentro desse laço de repetição, pode-se observar a presença de vários printfs formando um menu, que fornece ao usuário as informações necessárias para utilizar as opções disponíveis. É importante relembrar que os printfs são meramente ilustrativos, servem para conduzir o usuário. Quem de fato será responsável pelo acesso às opções será o switch case. Sendo assim, o switch case tem a importante tarefa de receber os números digitados pelo usuário e fazer com que o processo seja realizado. Caso o usuário digite o número 1, ele será guiado para uma área do programa onde ele terá a opção de digitar o número de linhas e colunas. Esse processo faz com que a primeira estrutura da matriz seja montada. Com a segunda opção, temos o que foi chamado de inserir modelo. Nesse caso em específico, temos um preenchimento da mesma matriz que teve a sua quantidade de linhas e colunas definidas de forma aleatória. Dando continuidade ao processo de criação da matriz, na terceira opção nós temos a possibilidade de criar uma imagem aleatória, que também é uma matriz. Dando continuidade ao processo de criação de matrizes, na terceira opção nós temos a possibilidade de criar uma imagem aleatória, que também é uma matriz e se assemelha muito à primeira opção, pois aqui nós também temos a definição de linhas e colunas. Já na quarta opção, nós temos que inserir a imagem, ou seja, a preencheremos de forma aleatória, se assemelhando muito à segunda opção do menu. Um caso a se destacar aqui é que nós temos a limitação de 15 linhas e 88 colunas, tendo como base o template que foi fornecido pelo professor. Ou seja, trata-se de uma limitação padrão seguindo o material original. Dentro desse looping, afinal, nós estamos entrando e saindo de todas as opções possíveis dentro do switch case, que está inserido no laço de repetição do while. Temos a opção 5, que certamente é a mais importante do código, já que ela quer procurar o template e exibir o seu resultado. Sendo assim, percorremos a matriz que foi previamente preenchida através dos procedimentos anteriores, e nesse processo, a matriz R recebe a imagem que é uma outra matriz, diminuída pelo template que se trata de uma outra matriz, e essa subtração entre as duas tem um somatório de mais 1 no final. Na sequência, nós temos a impressão da matriz R na tela. Isso foi a opção 5, ou seja, nós ainda estamos dentro do laço de repetição do while. Já na opção 6, nós temos justamente a finalização desse processo, onde nós temos a quebra desse laço de repetição, onde inserimos um valor e finalizamos esse looping. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar, mas eu gostaria de destacar que a opção 5 foi justamente a mais desafiadora, muito por conta da interpretação do processo matemático e a sua inserção dentro do código. Mas acredito, é claro, que eu tenha sim conseguido finalizar e ter obtido um bom resultado com essa questão. Outro detalhe a se destacar é que tudo nesse processo se resume ao looping do laço de repetição, já que toda a interação feita com o menu construído através do switch case é feita pelo do while. E quando temos a quebra desse processo, finalmente nós temos a finalização do nosso programa.